Olá, meu nome é Ícaro e hoje eu vou dar aula de introdução ao curso de Ciência de Dados do Lapisco. Essa aula tem como objetivo explicar o que é ciência de dados, como atua um cientista de dados, qual a importância dessa área atualmente. Para isso eu vou mostrar alguns códigos de exemplo, códigos simples, mas que vão explicar como funcionam as bibliotecas, como funcionam os modelos e tudo mais, a partir de visualização de dados também, de forma bem simples, mas que vai ser bem explicado. Então, vamos lá. Uma boa forma de começar seria se questionando o que é ciência de dados. De forma bem sucinta, bem simples, ciência de dados ela pode ser definida como uma área interdisciplinar que utiliza métodos científicos, processos, modelos, algoritmos, de modo a extrair conhecimentos e insights de dados de várias formas, combinando as áreas de matemática, estatística e computação, permitindo que esses dados sejam visualizados, interpretados e que possam ser compreendidos por pessoas que não tenham um conhecimento vasto nessas áreas. Bom, mas então qual seria a importância da ciência de dados? Com um volume cada vez mais crescente de dados, as empresas viram a necessidade, as empresas e organizações viram a necessidade de ter essa análise, de ter esses insights, visto que é possível ter uma tomada de decisões mais informada, já que essa área, a ciência de dados, ela capacita organizações e profissionais a tomar decisões fundamentadas em evidências, usando a análise de dados para orientar estratégias e operações. Temos também a questão da inovação, já que muitas inovações elas surgem da análise de dados, desde melhoria em processos já existentes até o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Temos a questão também da personalização, onde as empresas usam a análise de dados para entender melhor os clientes, proporcionando experiências personalizadas e recomendando produtos relevantes. Na parte da eficiência operacional, a otimização de processos através da análise de dados pode levar a uma melhor eficiência operacional, reduzindo custos, melhorando a produtividade e tudo mais. E por fim, temos a questão da previsão e antecipação, que a gente fala que a ciência de dados é a área que chega mais próximo de prever o futuro, já que os modelos preditivos de ciência de dados permitem prever tendências, comportamento de mercado, eventos futuros, entre muitas outras coisas. Mas então, o que é que de fato faz um cientista de dados? Explicando de forma bem sucinta, nessa área a gente desenvolve estratégias para analisar os dados, a gente prepara esses dados para análise. Uma dessas questões de preparar dados é o que a gente chama de pré-processamento, que vocês vão ver logo logo. A gente explora, analisa e visualiza os dados, que também vai ser visto isso. Constrói modelos com dados, usando as linguagens de programação, vão ser vistos alguns modelos aqui, e implementa esses modelos em aplicativo. Bom, falando um pouco aqui do futuro da ciência de dados, a gente pode falar sobre a inteligência artificial, porque o papel da IA na ciência de dados, ela só tende a crescer, porque a IA ela impulsiona muitos avanços em questão da aprendizagem de máquina, né, o machine learning, processamento de linguagem natural, automação de tarefas analíticas, dentre muitas outras coisas. A gente viu aí o grande crescimento de, por exemplo, o ChatGPT, o GitHub Copilot, né, vão surgir cada vez mais inteligências artificiais, IAs, para auxiliar o desenvolvimento da própria ciência de dados e do conhecimento humano. A questão da ética e privacidade de dados, a questão da segurança de dados, é uma parte muito importante, porque houve com o tempo uma maior conscientização sobre a privacidade de dados, sobre a privacidade de informações de usuários, de clientes.
A ciência de dados ela enfrenta e ainda vai enfrentar desafios éticos em relação à coleta, uso e compartilhamento desses dados. É o que a gente viu, por exemplo, na questão da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que meio que impede que dados de usuários, de clientes sejam vazados, simplesmente assim. A parte da integração em diversos setores, a gente pode ver que a ciência de dados ela vai se integrar cada vez mais a setores como saúde, finanças, educação e governança, transformando a forma como esses setores se operam. Esses setores vão mudar com o tempo por conta da ciência de dados. A parte de desenvolvimento de ferramentas avançadas, a gente pode citar que vão surgir ferramentas mais avançadas, acessíveis, e tudo isso vai facilitar a implementação de projetos de ciência de dados, permitindo assim que mais profissionais explorem dados de maneira muito mais eficaz, para que sejam alcançados melhores insights, melhores análises desses dados. E por fim a questão da habilidade multidisciplinares. A gente tem que a demanda por profissionais de ciência de dados vai continuar a crescer, só tende a crescer por conta desse grande volume de dados, destacando assim a importância de habilidades multidisciplinares que combina conhecimentos técnicos com uma compreensão mais profunda do contexto do domínio, do que você está fazendo. Falando um pouco aqui agora sobre as bibliotecas que vocês vão usar como cientista de dados, uma das bibliotecas. Vou começar aqui falando sobre o scikit-learn, certo? Vou apresentar agora aqui um notebook que ele vai explicar algumas partes do scikit-learn. Vou aqui detalhar um pouco, tentar detalhar algumas partes da parte de pré-processamento de dados e dos modelos, falar de alguns modelos, falar de algumas técnicas de pré-processamento. Mas vamos lá. De cara, o que é o scikit-learn? Ele é uma biblioteca de machine learning de código aberto que oferece aprendizado, dá suporte tanto a aprendizado supervisionado quanto ao não supervisionado, também fornecendo, como eu havia informado, ajustes de modelo, pré-processamento, a seleção de tais modelos, como a gente vai ver, avaliação, dentre muitas outras coisas, certo? De cara aqui, para esse notebook, eu vou fazer essa importação dessas seguintes bibliotecas aqui. Eu vou utilizar o NumPy, que ele é uma biblioteca matemática. Com ele é possível trabalhar com, por exemplo, vetores, matrizes, fazer algumas operações com esse tipo de coisa. E, obviamente, é uma biblioteca que vai permitir a gente criar alguns conjuntos de dados, como vocês vão ver aqui. Vou também me utilizar dessa classe, dessa função, na verdade, desse método train test split, que ele vai permitir a gente dividir o conjunto dos dados, o conjunto de dados, em um conjunto de treinamento e de testes. Para esse primeiro exemplo aqui, para mostrar para vocês como funciona basicamente a seleção e o treinamento de um modelo, eu vou usar o modelo de regressão linear, que eu vou explicar mais à frente, certo? E para visualização de dados, eu vou utilizar a biblioteca do PyPlot. Ok? Já de cara aqui eu vou gerar alguns dados de exemplo. Eu vou usar uma semente para ele sempre usar os mesmos dados, aplicando essa semente, no caso, no NumPy. Vou gerar aqui um vetor de 500 linhas e uma coluna, através dessa função np.random.range, certo? E o y ele vai ser uma variável que ele vai depender de x. Ele vai ter uma parte também aleatória através do NumPy, mas ele vai depender de x, como vocês estão vendo aqui, certo? Eu vou fazer essa divisão do conjunto, tanto do conjunto x quanto do conjunto y. É necessário que vocês sempre passem
quatro variáveis aqui, coloquem o resultado disso aqui dentro de quatro variáveis. E aqui dentro os parâmetros que são passados nesse método de train test split são o conjunto x, certo? Que é a chamada variável independente para cá, ou então são os nossos dados reais, e o y é o chamado o alvo, a variável alvo. Aqui é passado o tamanho do conjunto de testes, ok? E aqui é um random state, é uma espécie de seed, certo? Então, se eu modificar aqui esse zero, colocar algum outro valor, ele vai vão ser gerados outros conjuntos de testes, certo? Aqui eu vou meio que criar uma instância desse modelo de regressão linear, digamos assim, através desse, eu vou aplicar, né, esse modelo nessa variável model, e utilizando essa variável model eu vou fazer o treinamento através dessa função fit, e eu vou aplicar dentro dessa função fit os nossos conjuntos de treino, no caso o x treino, o que a gente chama de x treino e y treino. Eu vou aplicar aqui essa função de predição para a gente ver o quanto que o modelo vai acertar, certo? Baseado nesse x-teste. E aqui eu vou plotar os nossos dados, certo? Essa linha vermelha é o que o modelo preveu. Então, para a gente avaliar quão bom esse modelo a gente, no caso aqui, pelo menos da regressão linear, a gente vai meio que calcular, né, enxergar a distância dos pontos azuis, que são os nossos dados reais, para essa linha vermelha. Então, quanto mais próximo tiver, mais próximo o modelo chegou de predizer esses valores. Dá pra ver aqui que por esses dados o modelo ele conseguiu acertar bastante coisa, ele chegou bem próximo. Tem alguns dados aqui um pouco mais distantes, um pouco discrepantes, mas isso porque a gente provavelmente está usando poucos dados aqui, estamos usando apenas, por exemplo, no caso do x, um vetor de 500, aqui também um vetor de 500, certo? Mas isso aqui é só um modelo de exemplo. Lembrando que eu vou fornecer para vocês esses notebooks, certo? Passando aqui já para essa parte do pré-processamento de dados. O pré-processamento ele constitui um conjunto de técnicas e etapas aplicadas aos dados originais, para que antes deles serem, essas etapas, essas técnicas, elas vão ser aplicadas aos dados antes deles serem usados nos modelos, para que os modelos consigam predizer melhor, para que eles consigam ter uma eficácia melhor na análise desses dados. Que vai melhorar, vai haver uma melhora na qualidade, na eficácia da análise desses modelos. O que é um papel, essa etapa de pré-processamento, ela é muito importante, que é fundamental na hora de obter esses insights, de fazer essa análise. A primeira aqui que eu vou pegar, obviamente o sklearn ele tem mais algumas técnicas para processamento, mas aqui eu vou falar dessas três que são algumas das mais famosas, certo? No caso a gente tem a padronização, que ela é uma transformação de dados da forma que os dados eles têm uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1, o que é feito para garantir que as características diferentes, no caso as nossas variáveis de dados, elas sempre estejam na mesma escala. Isso pode ser crucial para o desempenho de alguns algoritmos de machine learning. E no sklearn, para a gente poder no scikit-learn, para a gente poder aplicar esse standard scholar, para a gente poder fazer a padronização, a gente vai usar esse modelo aqui, standard scholar, certo? Desculpa. Dessa biblioteca que está dentro da sklearn, né, de pré-processing. A gente vai salvar esse modelo dentro dessa variável scalar aqui, e já vamos fazer o treinamento através do nosso x-treino. A gente vai armazenar o nosso x padronizado
pelo menos da variável de x, dos dados do conjunto de x treino, aplicando esse scalar.transform. E no caso do x-teste a gente também vai fazer isso, certo? E bem aqui a gente pode ver, né, a diferença dos dados originais para os dados padronizados. Isso aqui pode, como havia informado, né, pode ser muito importante a gente fazer essa alteração nesses dados para que o modelo consiga prever melhor. Passando aqui para a parte da normalização. Normalização ela consiste num ajuste dos valores das variáveis para uma faixa específica, no caso entre 0 e 1. E o objetivo dessa normalização é tornar as variáveis comparáveis, facilitar um treinamento dos modelos de machine learning, certo? Ela é importante quando a gente tem quando as diferentes variáveis elas têm escalas muito diferentes. Esse modelo aqui não é muito bom para a gente ver isso, certo? Porque vocês vão ver como tá dando para ver aqui, como todos os valores estão entre 0 e 1, os valores normalizados sempre vão ficar igual a 1, porque eles estão basicamente na mesma escala. Mas se a gente tivesse modelos diferentes, se a gente tivesse dados um pouco mais diferentes, seria um pouco mais fácil da gente ver isso, ok? Para aplicar essa técnica, a gente vai usar dessa mesma biblioteca scalar.preprocessing. Vamos importar esse normalizer. Vamos fazer o mesmo processo aqui da padronização. Vamos já salvar dentro desse Scholar. Vamos aplicar esse normalizer e já vamos fazer o treinamento através do conjunto de x-treino. Vamos salvar as transformações do conjunto de x-treino e de x-teste dentro dessas variáveis normalizer de x e normalizer de x-teste. E aqui a gente vai poder ver a diferença, né, do dado original para o dado normalizado. No caso, se eu pegar todos os dados aqui, eles vão ser sempre iguais a 1. Ok? Bom, passando agora aqui para a última técnica, a gente tem aqui a chamada binarização, que é, creio eu, a mais famosa. E também é uma das mais simples, mas também é muito útil quando a gente precisa trabalhar com dados que sejam, no caso, 0 ou 1, ok? Esse processo, essa técnica, ela consiste basicamente em tornar as variáveis, como eu disse, em variáveis, transformar os nossos dados em variáveis binárias. E esse processo ele vai ser basicamente consistir em uma observação baseado em um chamado limite, que a gente aqui chama de threshold, onde esse threshold ele vai representar, como havia informado, um limite, onde se um certo dado ele for menor que esse limite, ele vai ser 0, e caso ele seja maior, ele vai ser 1, certo? Para a gente fazer a importação, a gente vai usar esse binarizer da mesma biblioteca aqui. Vamos usar, eu coloquei aqui uma nova semente de valor 42, e a gente vai ter um threshold de 0.5. Okay? Lembrando que isso aqui pode ser uma variável, qualquer número real, no caso. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, como todos os valores eles são de no máximo 1, se eu colocar aqui 2, né, obviamente todos os valores vão ser menores que 2, vão para 0. Mas se eu colocar 0.5 como estava aqui normalmente, a gente tem aqui os valores originais, okay? Tem, por exemplo, 0.3, que ele vai ser menor que 5, então vai para 0, 0.95 que vai para 1, e por aí vai. Obviamente, se eu diminuir esse valor aqui para colocar para 0.3, valores que antes eram iguais a 0 agora vão passar a ser 1, como esse primeiro aqui, ok? É uma técnica bem simples, mas, como eu havia informado, é bastante útil. Passando aqui agora para a parte dos modelos,
dentro do Scikit-Learn. Eu vou falar aqui sobre esses 4 modelos, o modelo de regressão linear, o SVM, o Naive Bayes e o KNN. Okay. Os modelos de Machine Learning, eles consistem em algoritmos ou estruturas matemáticas que eles aprendem a partir dos dados que são passados, e esses modelos eles são usados para fazer previsões, tomar decisões com base no aprendizado. São componentes essenciais no campo de Machine Learning, e eles são usados para uma variedade de tarefas. No caso a gente pode incluir aqui a parte de classificação, regressão, agrupamento. No caso aqui, vocês vão ver que alguns modelos eles vão ter as suas vertentes de classificação e de regressão, certo? Eu vou tentar fazer essa diferenciação aqui nos códigos. Então, vamos lá. Começando aqui pelo de regressão linear, que vocês puderam ver aqui em cima, na introdução. Ele é um modelo de Machine Learning mais simples, porém ele é muito usado. Ele é utilizado para modelar a relação entre uma variável independente e uma variável dependente. No caso, a variável independente que a gente chamou o chamado recurso, e a nossa variável dependente é o nosso chamado do alvo, o target, que vocês vão ver muitas vezes sendo utilizado esse nome. E tudo isso, toda essa comparação ela é feita de forma linear, como a gente viu bem aqui, em que a variável independente x, ela, obviamente, como é informada, ela é independente, ela não depende de y, porém y, na construção dele aqui, a gente pode ver que ele depende de x, o cálculo dele depende desse x. Então, aqui, através das predições do modelo, ele conseguiu enxergar que a variável y, ela de fato depende de x, o quanto ela depende de x, e criou essa reta que representa uma função do quão y depende de x. É um modelo bem simples, porém ele é muito utilizado, e creio eu que vocês vão usar bastante esse modelo também. Passando aqui para o SVM, ele é um modelo de aprendizado de máquina utilizado para tarefas de classificação e regressão. No caso, a diferença entre o SVM de classificação e o de regressão é a seguinte: o de classificação ele é usado para prever a classe de um certo objeto com base em algumas características. Ele vai criar um hiperplano de modo a melhorar a separação de uma classe para outra com base em alguma característica. Esse hiperplano ele é conhecido como hiperplano de margem máxima. Para a gente usar o SVM de classificação, a gente vai importar essas seguintes classes. Vamos importar essa classe aqui de datasets, que já tem alguns datasets pré-prontos dentro da biblioteca do sklearn. Vamos importar o SVM, essas metrics, para a gente poder fazer algumas avaliações e, no caso aqui, criar uma matriz de confusão que eu vou mostrar já já. E a biblioteca aqui do Seaborn. A gente vai carregar esse dataset aqui, que tem algumas informações de câncer, ok? Vamos fazer a divisão do conjunto de dados, utilizando aqui esse câncer.data e o câncer.target, okay? No caso, entre aspas, nosso recurso, o nosso alvo, nossos dados e a nossa variável alvo. E o tamanho do conjunto de testes vai ser de 0,3, ok? A gente vai se utilizar vamos criar o SVM, uma instância do SVM Classifier dessa forma, o svm.svc, e vamos utilizar um kernel linear. Vamos treinar os modelos através da função .fit e vamos fazer as predições do modelo. E bem aqui a gente já vai criar a matriz de confusão, que consiste nesse formato aqui, certo? E a gente vai plotar os dados dessa seguinte forma. A estrutura dessa matriz de confusão é basicamente a seguinte: como é que a gente pode interpretar ela. Os valores que estão aqui na diagonal principal, no caso esses dois aqui, eles são os valores em que o modelo conseguiu, que representam a quantidade de valores que o modelo conseguiu de fato acertar a classe. No caso aqui,
a gente tem que o dado real informava que esse câncer era maligno, que esse tumor era maligno, e de fato o modelo preveu que era maligno, e aqui o que era o tumor era benigno e que o modelo conseguiu prever como benigno. Já esses aqui são casos em que ele errou, em que era real, na verdade era benigno, ele disse que era maligno, e aqui que ele disse que era benigno, ele disse, o modelo disse que era benigno, só que na verdade era maligno. Essa basicamente aqui é uma possível forma de enxergar um SVM Classifier. Essa estrutura aqui de matriz de confusão vai ser vista um pouco mais pra frente em outros modelos de classificação, certo? Agora, indo aqui para a parte do SVM de regressão, ele é usado para prever valores numéricos ao invés de classes, como a gente viu, por exemplo, no modelo de regressão linear, onde ele tenta também encontrar uma função que se ajuste aos dados, minimizando a diferença entre os valores previstos e os valores reais. No caso, a gente não vai precisar importar nenhuma função, novamente, e vamos criar aqui o nosso conjunto de dados. No caso, vamos criar um x que ele vai ser um conjunto de dados aleatórios. Eu vou aqui mudar essa função, no caso aqui o y estava sendo colocado como uma espécie de função senoide, como vocês podem ver, só que o modelo ele não consegue prever muito bem, como dá pra ver aqui. No caso, essa é a previsão que o modelo tenta fazer, e as bolinhas azuis representam os valores reais. Então eu vou vir bem aqui fazer uma coisa semelhante ao que a gente viu, certo? Vamos aqui. A gente não precisa importar nenhuma biblioteca, já que a gente pode usar simplesmente o SVM que a gente usou lá em cima, ok? O conjunto de dados X ele vai ser criado através do np.random, certo? O Y eu vou colocar ele uma outra função, aqui vou criar uma função, porque essa função seno, o modelo acabou que ele não conseguiu prever muito bem, ok? Então vamos criar aqui uma função, por exemplo, 3 vezes x mais 0,5 vezes np.random .range. É necessário colocar aqui a mesma quantidade, um vetor de mesmo tamanho, caso contrário não vai ser possível realizar esse procedimento, certo? Esse cálculo. Vamos colocar aqui para rodar novamente. Dá para ver que já ficou um pouco melhor aqui as previsões, certo? Então vamos lá. Aqui a gente faz a divisão do conjunto de treino. Vamos fazer, lembrando aqui que o conjunto de teste vai ter 20% do tamanho do conjunto original. Então, como aqui a gente tem mais ou menos 100 linhas em uma coluna, a gente vai ter mais ou menos um conjunto com 20 linhas. A gente vai aqui instanciar o SVM utilizando normalmente um kernel linear e vamos aplicar o treinamento usando o nosso x-treino e o nosso y-treino. Vamos fazer a predição e, assim como na regressão linear, vamos fazer um plot bem semelhante, certo? Aqui deu para ver que a distância entre o que o modelo previu e os dados reais estão bem próximos, certo? Como os dados são um pouco menores, não são tão discrepantes, ficou um pouco mais fácil de prever do que aquele modelo de regressão linear. Mas isso não significa que, por exemplo, esse modelo seja pior. Vai depender bastante de como os dados estão colocados, enfim, certo? Passando aqui para o Naive Bayes. O modelo de Naive Bayes ele é um modelo de machine learning supervisionado, que ele é amplamente utilizado para tarefas de classificação, como classificação de texto, detecção de spam, como vai ser visto algumas coisas aqui, diagnóstico médico, entre outras coisas. Ele é baseado no teorema de Bayes, que descreve a probabilidade condicional de um evento com base em algumas informações prévias.
E aqui no scikit-learn a gente tem 3 implementações principais de classificadores Navy Base. No caso, a gente tem um Gaussian Navy Base, representado dessa forma aqui, Gaussian NB. Esse é representado por esse Gaussian NB, que ele é usado quando os atributos de entrada são contínuos e seguem uma distribuição normal. A gente tem um Multinominal Navy Base, que ele é usado para classificação de texto, como a gente informou aqui. A gente tem o Bernoulli Navy Base, que ele é usado quando a gente tem uma classificação de textos binários, onde as características representam a presença ou a ausência de palavras em um documento. Começando aqui pelo Gaussian Navy Base, a gente tem a importação dessas bibliotecas. A gente vai importar aqui novamente através dessa biblioteca de dataset dentro da sklearn esse dataset de make classification. Vamos importar a classe Gaussian, o modelo Gaussian NB, e através das metrics a gente vai puxar aqui esse accuracy score, que no caso é a acurácia do modelo. Ok? A gente vai guardar, armazenar os conjuntos de dados dentro dessas variáveis x e y. Vamos dividir o conjunto de dados, ok? E vamos aqui já criar e fazer o treinamento do modelo Gaussian NB, ok? Vamos fazer as predições. Aqui a gente vai calcular a acurácia do modelo, e no caso a gente conseguiu uma acurácia de 0,9. A acurácia seria, em poucas palavras, semelhante à precisão, mas existe uma diferença entre essas duas análises, entre essas duas métricas. Okay? A gente vai aqui fazer o plot desses gráficos, e aqui a gente consegue ver como ficou dividido cada uma dessas variáveis, certo? Cada um desses dados de acordo com uma certa característica. Okay? Dá pra ver que existem alguns dados que eles estão misturados, porém isso é comum, nenhum modelo consegue acertar 100%. Ok? Então vamos passar aqui já para o Multinominal Navy Base, que a gente vai importar esse Count Vectorizer dentro da sklearn para poder fazer a vetorização de textos. Vamos importar o modelo Multinominal NB e importar dentro das métricas um display de matriz de confusão. Vamos criar esses dados aqui bem simples, ok? Essa matriz de textos, onde cada um dos dados são textos, no caso, esse vetor, e esse vetor de valores binários. Okay? Vamos fazer a vetorização desses textos da seguinte forma. Vamos criar e treinar o modelo Multinominal Navy Base, e aqui a gente já vai fazer a nossa predição e utilizar novamente a estrutura da matriz de confusão, que no caso ele acertou praticamente tudo, certo? Porém, lembrando que aqui a gente tem um modelo muito pequeno, então se, por exemplo, a gente fosse se tratar de um texto muito maior, de textos maiores, muito provavelmente haveriam alguns erros, certo? Mas isso aqui a gente está usando só para exemplo, para poder ensinar para vocês, poder explicar para vocês como que funciona esse modelo, certo? Passando aqui para a parte de Bernoulli, para o Bernoulli Navy Base, a gente vai simplesmente importar o modelo Bernoulli NB. Vamos criar alguns dados aqui binários, certo? Já de cara criar e treinar o nosso modelo, não há necessidade de fazer uma divisão. Vamos armazenar aqui esse predict probia, ok? E aqui a gente vai conseguir fazer a diferença, fazer a distribuição de cada uma das nossas características, certo? É um modelo bem simples, ok? Então, fechando aqui,
essa parte do Scikit-Learn, vou falar um pouco sobre o KNN, que ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina utilizado para tarefa de classificação e regressão. No caso aqui a gente vai falar muito mais a parte da classificação, onde o KNN ele se classifica ou faz previsões com base na proximidade de um certo ponto de dados em relação aos pontos de dados de treinamento. A gente aqui vai importar o KNN e uma certa biblioteca do Matplotlib para a gente poder ver a diferença dos dados através de cores. Vamos importar esse dataset load_iris para a gente. Esse dataset é relacionado à questão de pétalas, sépala, questão de flores, certo? Classes de flores. Vamos armazenar os dados que estão dentro desse dataset, dentro das variáveis x e y. Vamos criar um classificador KNN nesse caso aqui, passando esse atributo nNeighbors, que representa a quantidade de vizinhos, certo? A quantidade de pontos de proximidade, ok? Vamos fazer o treinamento desse modelo e preparar essa malha, ok? Após fazer esse processo, a gente vai fazer a plotagem. Aqui é setado algumas cores para a gente poder ter uma visualização melhor da divisão dos dados, ok? E aqui a gente pode ver que o modelo se saiu muito bem, conseguiu dividir as cores com base, por exemplo, aqui na largura da sépala e no comprimento da sépala, ok? Obviamente, alguns dados, por exemplo, que era de uma classe, mas na verdade ele colocou em outra, ok? Isso é normal. Como eu já havia informado, nenhum modelo vai conseguir acertar 100% das vezes, mas a gente consegue ver que praticamente bastante coisa ele acertou, cerca de, não dá para dizer assim um número de cara, mas eu poderia simplesmente falar que, sei lá, 90% dos dados aqui ele conseguiu acertar, certo? Como eu informei, eu vou disponibilizar esse notebook aqui para vocês, ficando aqui vocês vão poder ter acesso a mais alguns modelos, mais algumas técnicas de pré-processamento, certo? Recomendo também que vocês deem uma olhada na documentação do Scikit-Learn, tem muito mais coisas para vocês aprenderem também. Deem uma estudada a mais. Eu tentei dar só uma passada rápida sobre como são esses modelos, como vocês vão fazer esse trabalho aqui de utilizar esses modelos para fazer as previsões, para fazer classificações, enfim. Então sugiro bastante que vocês deem uma estudada nessa parte, ok? Bom, por fim aqui vou falar da biblioteca Pandas, ok? Vou mostrar aqui um outro notebook que eu também vou disponibilizar, certo? Vou falar aqui sobre questões de tipos de dados, algumas coisas que vocês podem utilizar dentro do Pandas, como data frames, séries, enfim. Mas, enfim, o Pandas ele é uma biblioteca de software em Python, que ele fornece estruturas de dados de alto desempenho e bem fáceis de usar, além de algumas ferramentas para análise de dados. Ele é especialmente projetado para manipulação e análise de dados tabulares, ou heterogêneos, sendo amplamente utilizado na parte de ciência de dados, aprendizagem de máquina, análise exploratória de dados, enfim. A gente vai aqui de cara importar o Pandas, obviamente, e importar também novamente a biblioteca do NumPy, certo? Para poder apresentar aqui alguns códigos. E começando aqui falando um pouco sobre os tipos de dados que a gente tem no Pandas. A gente tem aqui os tipos básicos, certo? Que no caso são 3. A gente tem os valores numéricos, os tipos numéricos, que são o int64 e o float64, que são respectivamente valores inteiros e valores reais, ok? Temos os valores do tipo object, que representam algumas variedades de dados, como strings ou então valores mistos, porém
Esse tipo de dado ele pode prejudicar um pouco o desempenho de, de algumas operações, já que as operações deles não são realizadas de forma tão eficiente quanto os tipos numéricos. Ok? E por fim a gente tem dos tipos básicos aqui, obviamente, a gente tem o tipo booleano, que são dados de verdadeiro ou falso. A gente cria aqui um data frame, que a gente vai ver logo logo, que são data frames. A gente criou aqui esse dado, que vai ser no caso um dicionário, certo? Que vai ter como aqui o nome, vai ter uma lista de nomes, nas idades vai ter uma lista de idades, enfim. Se a gente vê aqui o tipo de cada um, tipo presente em cada um de cada uma dessas listas aqui dentro, a gente vai ver que o nome, por exemplo, como são valores do tipo string, o pandas ele vai interpretar esses valores como tipo object. A idade, como vocês podem ver aqui, são valores inteiros, então ele vai ser int 64. A altura são valores entre aspas quebrados, são valores reais, decimais. São valores do tipo float 64 e esse valor aqui de casado são valores booleanos, certo? True ou false, então ele representa aqui do tipo bool. Passando aqui para os tipos de dados temporais, a gente tem apenas aqui o datetime 64, que ele é utilizado para representar apenas datas e horas. Já já a gente vai ver outro tipo de dado, só que ele vai apresentar mais coisas além de apenas data e hora. Que ele permite realizar algumas operações avançadas com datas, especialmente utilizadas em séries temporais. Okay? A gente vai criar aqui esses dados temporais. No caso, vai ser novamente um dicionário que tem um campo data sendo essa lista aqui de datas, certo? E um campo de vendas com essa lista com dados inteiros. Vamos colocar isso dentro de um data frame e vamos pegar aqui os tipos de cada um dos campos desses dados temporais. No caso aqui, o pandas ele vai interpretar como, após fazer esse toDateTime, fazer essa conversão do campo de data para datetime, ele vai interpretar isso aqui como um datetime 64, certo? Porque caso a gente simplesmente caso não fosse passado essa função toDate, provavelmente o pandas iria enxergar isso aqui como uma string. Então aqui, caso não fosse passada essa informação, ele iria enxergar isso aqui como um object, ok? Então por isso que a gente passa essa função de toDateTime. Temos aqui agora um tipo de dado chamado de dados categóricos, que ele é um tipo especializado que representa dados de categorias. Pode ser mais eficiente em termos de armazenamento e processamento em comparação ao tipo object, ok? A gente vai criar aqui esse conjunto de dados aqui com categoria, que vai criar esse dicionário com apenas um campo de categoria, tendo essas seguintes letras A, B e C. Okay, vamos aplicar isso aqui dentro de um data frame e vamos passar essa função categorical, okay, exatamente para criar essas categorias de A, B e C, certo? Então, quando a gente passa aqui o theTypes, para ver o tipo desses dados, a gente vai receber um gato category, um dado do tipo category. Okay? Temos aqui agora intervalos, que ele vai representar que esse tipo de dado intervalos ele é representado pelo formato interval, que ele representa um intervalo em uma escala linear, que ele é útil para
porque podem ser agrupados em... Ele é importante, ele é útil para dados que podem ser agrupados em intervalos. Onde que a gente vai criar esse def intervalo. Vamos simplesmente utilizar o pandas e passar esse ponto interval e criar um intervalo no caso aqui é fechado na direita, começa indo de 0 até 5, ok? Dá pra ver aqui que a gente tem um dado do tipo interval, certo? Então vamos lá. Passando aqui para o tipo de dados nulos, a representação dele é esse NaN, que a tradução seria not a number, ou seja, não é um número, que ele representa valores nulos ou ausentes em uma série ou então em data frame, caso aquele certo campo não esteja preenchido, muito provavelmente vai ser colocado como esse NaN. Ele é do tipo float64, mas ele pode ser usado em contextos onde valores nulos são relevantes para outros tipos de dados, certo? Então, por exemplo, se a gente cria esse dicionário e inclui valores NaN, eles são setados como valores float64. Porém, por exemplo, aqui se a gente colocar vou, por exemplo, aqui colocar um nome, vou colocar meu nome, certo? E a minha idade. Então, se eu ler novamente esse conjunto de dados, dá pra ver que no primeiro caso ele é informado que o meu nome, como o meu nome ele é uma string, ele interpretou, o pandas ele vai interpretar esse conjunto de dados aqui, essa lista, como do tipo object, ok? Porém, nesse caso aqui, como eu passei um valor numérico, então ele vai interpretar como do tipo float64, como visto anteriormente, certo? Passando aqui para o time deltas, que é aquele dado que eu informei que ele era semelhante ao tipo de dado temporal, porém ele representa na verdade a diferença entre duas datas ou horas, e no caso ele é útil para medir intervalo de tempo, diferença entre uma hora e outra, no caso. Onde é que a gente vai criar esse dicionário, certo? E nessa parte aqui, nesse campo de tempo percorrido, a gente vai colocar, por exemplo, um time delta de 1 dia, de 12 horas e de 2 dias. E aqui quando a gente passa no pandas, né, ele informa como do tipo time delta. É necessário, né, usar dessa forma, criar um dado dessa forma aqui exatamente para poder criar um dado desse tipo. Bom, por fim aqui, o último tipo de dado que a gente pode ver, que ele é bem semelhante a, por exemplo, o tipo de dado temporal e ao tipo de dado time delta, é o tipo de dado de período, que é onde a gente cria, para exemplificar, a gente vai criar esse dicionário e vai ter esse campo aqui período, e dentro desse campo período a gente vai criar cada uma dos elementos dessa lista vai ser desse tipo pd.period. No caso, se eu poderia simplesmente importar esse period da seguinte forma aqui, caso eu quisesse, caso fosse mais prático, caso eu fosse utilizar apenas essa classe, certo? Então não haveria necessidade de, por exemplo, passar esse pd ponto, funcionaria da mesma forma, ok? No caso aqui, vou deixar dessa seguinte forma, e aqui a gente consegue ver que esse é um período M, ou seja, um período com a frequência de mês, certo? Falando aqui um pouco sobre algumas estruturas que a gente tem dentro do pandas. Para começar, vamos falar aqui já do principal objeto do pandas, que é o chamado data frame. Ele é uma estrutura de dados bidimensional que se assemelha bastante a uma tabela, uma planilha,
E os data frames eles são eficientes para armazenar e manipular dados tabulares. No caso, a gente vai usar aqui alguns dados semelhantes ao que a gente tinha aqui no tipo básico, nos tipos básicos, certo? Onde ao passar esses dados aqui, os dados desse dicionário, dentro do Panda, de um pd.dataframe, ele interpreta esses dados da seguinte forma, certo? O nome, no caso aqui o que a gente chama de chave do dicionário, vai ser colocado como o nome da coluna, certo? Então aqui a gente vai ter nome, idade, cidade, e os dados abaixo dessas colunas, eles vão ser representados pelos dados em sequência que estão dentro das listas, certo? Vai ser um objeto, vai ser uma estrutura que vocês vão ver bastante ao usar o Pandas, certo? Ao ver alguns exemplos de códigos do Pandas, ok? Falando um pouco aqui sobre séries, no caso, além dos data frames, o Pandas também oferece uma estrutura chamada série, que é uma estrutura unidimensional semelhante a uma coluna de uma planilha. No caso, por exemplo, a gente vai criar aqui essa série a partir de uma lista. A gente vai utilizar aqui, por exemplo, as idades. A gente vai pegar um pd.séries, vai criar criar essa variável idades a partir desse pd.séries, que a gente vai pegar do nosso data frame aqui. A gente vai criar a partir dessa lista, da lista de idades que a gente tinha nesse data frame, e vai criar se utilizando aplicando o nome dessa série como idades, ok? Que no caso, como todos esses dados são do tipo inteiro, então ele vai colocar aqui vai ser passado para cá do tipo inteiro. E esses aqui são os valores que estão dentro dessa série, que correspondem obviamente aos valores que estão aqui no nosso data frame. A gente pode também criar uma série com um índice personalizado. No caso, vamos pegar os nomes, a gente vai pegar para cada nome a gente vai pegar os valores e vai criar um índice para eles de A, B e C, respectivamente, e vai colocar o nome dessa série como nomes, ok? E a gente vai, por exemplo, aqui vai printar vamos printar essa série aqui, né? Vocês podem ver que por exemplo, o índice aqui, já como a gente não passou nada, o índice era padrão, indo de 0 até, no caso, até 2, certo? Mas aqui, como a gente passou os índices, então vai ser colocado esses índices aqui sequencialmente, que é colocado nessa lista, certo? Então primeiro vai ser o A, depois o B, depois o C. E caso a gente queira, por exemplo, selecionar um valor específico dessa série, basta simplesmente digitar um desses índices aqui, desses novos índices que a gente colocou dentro dessa série. Por fim, aqui a gente pode também criar uma outra série a partir de uma operação entre duas séries. No caso, a gente vai criar aqui uma série chamada a série de salários, certo? Que vai receber esses valores numéricos aqui inteiros e vai colocar aí o nome dessa série de salários. E a gente vai criar aqui uma terceira série, que vai ser, no caso, uma operação não é adição aqui, de multiplicação entre duas séries, onde a gente vai pegar a série criada aqui, idades, e vai fazer o produto dela com essa série que a gente acabou de criar de salários, ok? Então, os dados da série idade, eles vão ser multiplicados pelos dados
da série de salários, ok? De acordo com o seu índice, ou seja, o primeiro elemento de uma série vai ser multiplicado pelo da outra, o segundo de uma pelo segundo da outra e assim por diante, certo? Passando aqui já para a parte da manipulação de dados, a gente tem que o Pandas ele oferece uma ampla gama de funcionalidades para limpeza, transformação e manipulação de dados. Isso inclui operações como seleção, filtragem, agrupamento, enfim, algumas coisas que a gente vai poder ver aqui, certo? A gente pode ver como primeiro exemplo aqui, como selecionar uma coluna no Pandas. No caso, a gente pode selecionar, por exemplo, quero selecionar todos os nomes e guardar eles dentro de uma variável, ok? Semelhante ao que a gente viu na criação de uma série, porém aqui a gente está apenas selecionando esses valores, ok? A gente também pode filtrar as linhas com base em uma certa condição, ou seja, eu quero aqui, nesse caso, eu vou pegar vou adicionar uma série de dados do data frame dentro dessa variável jovens, dado que eu quero simplesmente os dados do data frame que possuem o campo idade menor do que 30. No caso, como a gente pôde ver aqui, a única pessoa que tem idade menor que 30 é o Bob aqui, então apenas esse registro dele vai ser adicionado aqui. No caso, eu colocar, por exemplo, aqui 31, a gente vai ter mais um dado, certo? No caso, como eu adicionei alguns valores lá para frente, então acabou que esse James aqui apareceu, certo? Mas a gente vai ver um pouco mais para frente que quando que esse dado aqui vai ser adicionado, certo? Adicionando aqui uma nova, a gente vai, por exemplo, poder também adicionar uma nova coluna. Eu quero, por exemplo, criar essa coluna profissão. Eu vou setar como cada elemento da coluna, no caso, engenheiro, programador e analista. No caso, por exemplo, se a gente tiver mais de uma... Por exemplo, nesse caso aqui nós temos 3 linhas. Então, para criar essa coluna, é necessário que você tenha exatamente 3 profissões. Porque caso contrário, vai acontecer o seguinte: como aqui deu para ver, eu tenho mais um dado que vai ser adicionado mais para frente. Então eu vou rodar isso aqui de novo, certo? Dá pra ver que, por exemplo, eu passei três profissões. Eu queria adicionar essa nova coluna de profissão, passando apenas 3 valores. Porém, eu tinha 4 linhas. Então vai ser me retornado um erro, certo? Aqui. Eu vou então aqui executar tudo de novo, desde o início, para apagar esse erro, certo? Então deu para ver aqui que caso você não adicione a quantidade de linhas que tem ao adicionar uma nova coluna, então isso pode acabar gerando algum tipo de erro, certo? Então, nos dados originais que a gente tem, foi adicionado essa coluna profissão. Dá para ver aqui a diferença, né, do que a gente tinha para o que a gente tem agora, ok? A gente também pode ordenar o data frame com base em algum atributo. No caso aqui eu vou sortear pelo atributo idade, já que ele é um atributo numérico. Porém aqui eu também poderia tentar, por exemplo, ordenar pela cidade. Isso aqui vai retornar para a gente a mesma coisa, certo? Por conta de uma seguinte questão. No caso, dá para ver aqui o data frame ordenado, certo? Aparece na ordem 102, já que quem tem a menor idade é o Bob, depois vem a Alice, depois o Charlie. Porém, caso eu tente ordenar pela cidade,
vai acontecer a seguinte coisa. Ele vai me ordenar da forma como está, porque ele vai pegar pela ordem do alfabeto, no caso A, B, C, certo? Então ele também vai conseguir ordenar por letras. Vou colocar aqui de volta a idade, certo? Também é possível modificar valores com base em uma certa condição, ok? Deixa eu voltar aqui. No caso, eu quero que aquele dado que possui a idade menor que 30, a profissão desse dado vai ser, na verdade, substituída por estagiário, ok? Então, a gente tinha aqui, a única pessoa que tinha um dado menor, uma idade menor que 30 era o Bob, certo? Ele tem aqui idade de 25, então a profissão dele, que antes era programador, foi setada como estagiário. Então é isso. Bom, algumas outras coisas aqui que a gente pode fazer em relação à manipulação de dados. Nesse caso aqui, no exemplo que eu vou mostrar, eu vou criar essa nova coluna de salários com base nesses salários que a gente fez bem aqui, certo? Cadê? Acho que eu passei. Pronto, tá aqui. Então eu vou adicionar nessa nova coluna de salários. Então vou, por exemplo, agrupar aqui pela idade novamente. Ok, eu vou criar uma variável de média com base nessa função .min. Eu vou utilizar essa função .min dentro, pegando, na verdade, capturando o valor da coluna de salários, certo? Então a gente tem que ir fazendo os cálculos aqui, fazendo, no caso, essa função minha ela representa a média, certo? Então a gente tem que a média dos salários de todo mundo aqui é 61.666, ele faz aqui esse truncamento e arredonda para 0,67, certo? É uma forma de ter algumas estatísticas, no caso aqui média, a gente vai poder ver aqui também logo a questão da mediana e tudo mais. Nesse caso aqui, nós vamos criar essa variável aqui através de vamos criar, na verdade, um novo data frame através do pandas, certo? Que é basicamente isso aqui. Vai ser um data frame com apenas uma coluna e um dado, que é uma cidade D, certo? Então eu vou fazer aqui, vou guardar dentro do nosso data frame principal essa concatenação entre esses dois data frames e vou fazer esse print. Então vocês podem ver aqui que quando eu faço essa concatenação, o valor que está dentro desse data frame 1 aqui, ele é adicionado, certo? Porém, ele só tem esse atributo cidade. Então, todos os outros atributos do nosso data frame, todas as nossas colunas do nosso data frame original, elas vão ser colocadas como not a number. No caso, vão ser valores nulos, certo? E aqui a gente pode usar, por exemplo, essa função de dropNA exatamente para a gente remover as linhas com valores ausentes. No caso, como essas linhas aqui têm vários valores ausentes, ela vai ser retirada, né, do nosso data frame. Então, o nosso data frame ele vai voltar ao que era antes. Aqui, nesse caso, a gente pode também fazer a substituição de um valor específico, como a gente viu antes, certo? A gente substitui aqui o nome do Jack, o nome do Bob por Jack, certo? A gente também pode adicionar uma linha duplicada, ok? Basta que a gente dê um append
uso essa função de append. Aqui no caso eu vou capturar o primeiro elemento do nosso data frame. Então aqui a gente vai ter que um data frame com linhas duplicadas, certo? Isso aqui vai ser feito basicamente mesmo só para questão de exemplificar o que a gente pode fazer, onde caso a gente tenha linhas duplicadas, a gente pode remover exatamente essas duplicadas usando esse drop duplicates. Então, por exemplo, aqui a gente tinha dois dados iguais, né, Alice e Alice, com os exatos mesmos valores, só que aí a gente foi aqui, aplicou essa função e temos aqui novamente o nosso data frame original. Pronto. Saindo da parte da manipulação de dados, indo para a parte de entrada e saída de dados, a gente tem que o Pandas ele suporta a leitura e gravação de dados em alguns formatos, como CSV, Excel, SQL, HDF5. Esses aqui em especial para quem tem costume de usar Excel, já conhece esse tipo de dados, certo? Então assim, a gente pode guardar os nossos dados em um data frame de arquivo .csv e abrir, por exemplo, esses dados num Excel, num Google Sheets, enfim. Então, por exemplo, ao rodar essa célula aqui, vou rodar aqui novamente, vai sempre ter o mesmo resultado. Se a gente vir bem aqui na parte dos arquivos, dá para ver que ele salvou, né, esse arquivo dados.csv que contém os dados do nosso data frame, certo? Então, se eu vier, por exemplo, no Excel, no Google Sheets e abrir isso aqui, a gente vai ter esses exatos mesmos dados nessas ordens com esses mesmos valores, certo? Vou rodar aqui tudo de novo, por caso de eu ter alterado alguma coisa, ok? A gente também pode fazer alguma tratativa de... eu também poderia abrir, certo? No caso, por exemplo, eu usei essa função readCSV, que eu vou pegar os arquivos, pegar esse arquivo aqui em específico, né, dados.csv, e então quando eu vou aqui printar esse novo DF, ele vem e abre, certo, o data frame da nova forma. Então esse novo DF ele é exatamente igual ao nosso data frame original, certo? Então tá. Indo aqui para a parte de tratamento de valores ausentes, a gente já viu algumas coisas semelhantes, algumas coisas parecidas com isso, com a função de dropNA, que remove as linhas com valores ausentes. Só que a gente também tem algumas outras formas de tratar esse tipo de coisa. No caso aqui eu vou introduzir alguns valores ausentes, eu vou pegar o primeiro valor e a coluna idade, vou pegar o valor, na verdade, de índice 1 e vou setar a coluna idade desse valor, desse dado, como none, ok? Então a gente vai poder ver aqui que, por exemplo, nessa linha o valor da idade ele está como not a number, ou seja, ele está vazio, ele está nulo, e a gente pode lidar com valores ausentes preenchendo, por exemplo, com a média, certo? Que, por exemplo, a gente vai pegar a idade e vai usar essa função .fillNA e vai substituir esses valores pela média das idades que a gente tem aqui, certo? No caso, como os valores restantes eram 25 e 35, então a média desses valores vai ser 30, certo? Então o valor aqui vai ser substituído por 30, ok? Obviamente, a diferença entre essa parte de tratamento e o que a gente viu aqui com o dropNA é que aqui a gente está removendo, está retirando esses valores, esses dados, e aqui a gente está fazendo um tratamento. Então, não tem forma melhor ou pior
no caso, o que vai ser muito mais utilizado é de fato a média, mas existem casos em que é sim viável simplesmente retirar esses valores. Então, você vai ter que analisar muito bem os seus dados estão dispostos e tudo mais, para que você consiga lidar melhor com esse tipo de problema. Ok? Partindo aqui para a parte de operações estatísticas, certo? A gente tem que a biblioteca ela fornece algumas funções estatísticas básicas, como vocês já viram, questões de média. Novamente, eu vou mostrar aqui um pouco sobre a mediana, ok? Eu vou aqui adicionar alguns valores duplicados, né, para testar dentro do nosso data frame. No caso, eu vou adicionar esse James aqui, que tem 27 anos, tá na cidade A, mesma cidade da Alice, ele é um desenvolvedor e ele tem esse salário aqui de 50 mil. Okay? E o índice dele também vai ser 0. Okay? E a gente vai fazer a concatenação para poder adicionar esse valor aqui. E utilizando essa função do data frame, que já tem no data frame, .describe, a gente vai ter aqui algumas estatísticas, certo? Questão da quantidade de dados, a média de dados. No caso aqui, a gente só vai ter a avaliação de dados numéricos, certo? Então, por exemplo, a gente tem a quantidade de dados numéricos, a gente tem a média, STD, no caso, vai ser o desvio padrão, o menor valor, o maior valor, certo? Questão de primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, enfim, certo? A gente tem, como já informado, a gente pode capturar a média de uma certa coluna numérica. A gente pode capturar, no caso aqui, a média com esses valores adicionados. Foi para 58.750. A gente pode pegar a mediana, certo? Que, entre aspas, seria o valor central, dependendo da quantidade de dados, certo? Enfim. E a gente tem a moda, que é o valor que mais se repete, que no caso aqui, como deu para ver, eu adicionei esse valor de 50 mil exatamente para que a gente pudesse ver que essa moda, que esse valor vai se repetir 2 vezes. Caso contrário, eu vou colocar aqui um valor diferente, certo? Vou rodar aqui tudo de novo, só para vocês poderem ver que no caso em que todos os valores são diferentes, não temos aqui no conjunto de dados valores repetidos, a moda ela vai aparecer da seguinte forma, ela vai simplesmente apresentar todos os valores. Ok? Então vou voltar aqui, ok? E vou executar tudo novamente para a gente continuar. Temos aqui uma matriz de correlação, que no caso essa matriz de correlação ela representa a relação entre essas duas variáveis, entre as variáveis idade e salário. Como no caso assim os valores que estão dentro que estão na diagonal principal, eles sempre vão ser igual a 1, porque seria no caso a relação de um certo atributo com ele mesmo, então ela sempre vai ser igual a 1, só que as outras elas vão ser diferentes de 1, já que alguns valores eles podem ter maior relação com outros, enfim. A gente pode ver também a questão da matriz de covariância, contagem de valores. Opa, eu acho que eu executei aqui. Vou executar aqui novamente. Certo. Matriz de covariância, a gente pode ver, por exemplo, a contagem de valores de uma certa coluna. No caso, a gente tem que aqui nesse caso, por exemplo, o valor 50 mil ele apareceu 2 vezes, o 60 mil uma vez, 75 uma vez. A gente pode fazer uma amostragem que ele vai fazer vai pegar uma amostra aleatória do nosso
do nosso conjunto, certo? Passando aqui a, o tamanho que a gente quer que essa amostra tenha. No caso aqui eu quero que ela tenha a amostra 2. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Charlie e o James. Se eu rodar isso aqui de novo, eu já vou ter um outro valor. Se eu rodar de novo, eu já vou ter um outro valor. Em outra pode aparecer os mesmos valores, mas em ordem diferente, sabe? Então vai ser sempre aleatório, certo? Isso aqui é importante para que para em alguns casos onde a gente vai precisar de uma amostra aleatória para fazer algum tipo de análise e tudo mais. A gente pode também fazer aqui um histograma, certo? Para ver como é que estão proporcionados esses dados em relação à quantidade de vezes que eles apareceram, enfim. Questão de operações é basicamente isso. E para fechar aqui essa aula, certo? A gente tem que o Pandas ele é construído sobre a biblioteca do NumPy, aproveitando algumas capacidades para operações numéricas eficientes. Então, por conta disso, o Pandas ele tem uma integração muito boa com o NumPy. A gente pode ver muito bem aqui, por exemplo, vamos criar um data frame, onde ele vai ter essas duas colunas, A e B, onde cada uma dessas colunas vai ter o valor de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. E vamos, por exemplo, vamos armazenar, por exemplo, o variável de resultado e que vai receber os valores dos quadrados dessa nossa coluna A. Então, por exemplo, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4 e o quadrado de 3 é 9. Então, o resultado que a gente pôde obter aqui está condizente ao cálculo que é esperado. A gente pode converter, por exemplo, um data frame para um array do NumPy, certo? Basta usar essa função .toNumPy. Printando aqui, a gente vai ter essa seguinte estrutura, semelhante a uma estrutura de matriz. E se a gente for ver o tipo dessa estrutura, é um ND array do NumPy. Okay? E a gente também pode fazer o processo contrário, converter um array do NumPy para um data frame. Basta a gente tentar criar um novo data frame, passando exatamente esse data frame no NumPy e passando também as colunas que esse data frame vai ter. Ok? A gente tem aqui o nosso data frame, certo? E o tipo dele, que é um data frame de um pandas, ok? E a gente pode usar uma indexação baseada em números inteiros. No caso aqui, a gente tem que, usando esse iloc aqui, vou remover essa coluna, essa variável, por exemplo, a gente tem que, usando esse iloc, a gente vai receber o valor que o valor dessa coluna aqui. Deixa eu procurar. Pronto, a gente vai receber aqui os valores referentes ao Jack aqui, certo? No caso, a sua idade, o salário, a cidade, a sua profissão, enfim. Isso tudo usando a indexação baseada nos números inteiros. Caso a gente use a indexação baseada nos rótulos, a gente vai ter que a gente vai receber uma estrutura, essa seguinte estrutura, que no caso, como esses dois dados têm o mesmo índice, eles vão ser retornados ambos, ok? Porque exatamente eles têm o mesmo rótulo, mas aqui no caso, usando esse lock, ele só vai retornar 1. Deixa eu só consertar isso daqui, certo? Para poder ser printado tudo. Então pronto, tudo ok? Bom pessoal, então voltando aqui para os nossos slides, é isso, certo? Tenho que dizer bem-vindos ao curso de Data Science. Eu espero ter ajudado bastante
no aprendizado de vocês. Espero que eu tenha conseguido introduzir muito bem, na medida do possível, nesse tempo aqui, às bibliotecas, a explicar o que é, né, ciência de dados, o que faz um cientista de dados, certo? Também explicado como funcionam as bibliotecas, como funciona a parte de treinamento, pré-processamento, enfim. Tenho que dizer que é uma área muito interessante de se estudar, mas que vocês vão precisar se dedicar bastante, vão precisar estar sempre estudando os modelos, estudando como fazem a parte de pré-processamento, utilizar esses modelos, fazer essa análise, certo? Então, tenho que desejar aqui bons estudos, uma ótima jornada para vocês, e qualquer coisa podem falar comigo, podem falar com... Existem muitas pessoas no laboratório para ajudar vocês nessa jornada, certo? Então, boa sorte e muito obrigado.